E de onde é que vem essa ideia que os protestantes têm de quem fundou a igreja foi Constantino? Por que disso? Por que esse pensamento? Porque no século IV, por volta do ano de 313, Constantino decreta um édito ou edito de tolerância para a religião cristã, que naquele momento, imaginem só, estamos há quase 300 anos do cristianismo neste período, o cristianismo já tinha se multiplicado muito rápido dentro da província romana, das províncias romanas, dentro do Império Romano. Então, era preciso ter tolerância. E o que significa tolerância? Porque Roma aceitava que existisse ou coexistissem várias religiões. A única exigência do Império Romano é que, para além da sua religião, você adorasse o imperador romano como uma divindade maior. Os cristãos não aceitavam isso, por isso foram martirizados, perseguidos, mortos das piores formas possíveis. Até falávamos sobre isso no outro episódio. Quando então Constantino decreta a tolerância ao cristianismo, ele está dizendo: vocês podem rezar, não precisam adorar o imperador, vocês estão livres para o culto de vocês e não precisam mais adorar a figura do imperador. Nós vamos respeitar o culto de vocês que não adora a figura do imperador romano. Então vem um edito de tolerância ao cristianismo que não se curvou diante da imagem do imperador. E com o passar do tempo, essa religião que conseguiu convencer o imperador de que existe um só Deus, que era preciso ter tolerância, essa religião acaba trazendo um interesse muito grande aos pagãos romanos, greco-romanos, que começaram a enxergar nessa religião uma curiosidade muito grande. Que Deus é esse pelo qual vale a pena morrer? Que Deus é esse pelo qual vale a pena enfrentar os desafios de um império e afrontar o imperador? E é nessa curiosidade que os cidadãos greco-romanos começam a se interessar pelo cristianismo e a se converterem em massa. Isso a partir do século IV. Então, muito se diz no protestantismo atual de que é ali que nasce a igreja, com Constantino. Não, Constantino apenas permitiu o culto. A religião católica só será definida como uma religião do Império Romano a partir do imperador Teodósio. Não foi com Constantino. Teodósio é que vai decretar que o cristianismo deveria, a partir de agora, ser a religião do império. Por quê? Era interessante para o império ter um só imperador, uma só religião e um só Deus. Era uma forma mais fácil de administrar as fronteiras, administrar o caráter político, geográfico do Império Romano. Ah, padre, então ele não era convertido? Ele era simpatizante desse movimento monoteísta. Então ele vai dar total apoio para conseguir essa hegemonia de poder, principalmente para poder agregar os cidadãos do Império Romano. Mas quando ele fez isso, padre, todos os elementos da fé católica que a gente já vive hoje já existiam. Já existiam. Todos os elementos já existiam. Porque sobre aquela falácia que o segundo comentou, como se a partir dali os romanos começassem a incutir na Igreja Católica. Talvez o que tenha ficado seja a questão das vestimentas, porque o que nós chamamos de paramentos litúrgicos hoje, as roupas usadas pelos sacerdotes, cada roupa, cada vestimenta de acordo com o cargo que se ocupa, com a função que se realiza dentro da hierarquia. Isso absorve-se do Império Romano. Mas o credo já é anterior a tudo isso. O credo é anterior a isso porque existe o símbolo dos apóstolos, aquilo que os apóstolos já acreditavam e professavam entre eles, muito antes de existir a ideia de uma igreja institucionalizada. A igreja, enquanto instituição, ela vai depois pegar o credo apostólico, que é a profissão de fé dos apóstolos, e vai, para evitar heresias, esmiuçar aquilo que é a fé que os apóstolos nos deixaram como legado e proteger cada profissão de fé dos apóstolos. Então, para defender a figura da Trindade, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo,
a igreja, reunida em concílio, sobretudo em Nicéia e mais tarde em Constantinopla, vai finalizar essa profissão de fé, cristalizando em torno daquilo que os apóstolos ensinaram, o que se torna doutrina, que se torna dogma para a Igreja Católica, Apostólica e agora romana.